Olá, você está no FEB, Fale e Escreva Bem, Redação e Expressividade. Nós vamos continuar falando a respeito do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a empresa Braskem. Nós estamos analisando os textos desse abaixo-assinado, desde a dica 125, aliás, né? Você pode voltar na dica 125 e, enfim, acompanhar. Estamos analisando os textos, gramaticalmente falando, que é a nossa forma de colaborar para que abaixo-assinados referentes a situações críticas no país tenham cada vez mais divulgação, publicidade e, ao mesmo tempo, dar dicas de gramática, de redação. Nesta dica, nós vamos tratar de estilo de linguagem, estilo redacional, de verbos, enfim, uma série de tópicos. Eu estou seguro de que você vai gostar. Nosso idioma é fantástico. Permite que grupos de falantes discutam entre si para apontar regras mais assertivas e efetivas e, assim, mostrar quem está certo. É o caso, por exemplo, da velha guerrilha sobre preconceito linguístico. Alega-se que uma palavra ou frase estão corretas se o leitor ou ouvinte compreender a mensagem. Então, não é preciso falar ou escrever certinho. Afinal, Patativa do Assaré, monstro fenomenal da cultura nordestina, já dizia: é melhor falar errado e dizer a coisa certa do que falar certo e dizer a coisa errada. Em termos sociais, ou seja, de relações sociais, Patativa do Assaré tinha toda a razão e sua razão permanece porque é verdadeira. A comunicação falada permite certos deslizes. Às vezes, estes são até necessários para evitar separativismo entre grupos. Contudo, a linguagem escrita exige atenção às regras, pois o que se escreve é eterno. Além do mais, escrever corretamente é questão de respeito inconsciente para com o leitor. Muitos linguistas consideram que certas variações em regras são normais e aceitáveis. O FEB prefere seguir à risca, uma vez que trata de gramática destinada ao Enem e a vestibulares. Veja a seguinte chamada. O redator acertou no uso do porquê. Contudo, equivocou-se no uso do plural do verbo ser. Note que o sujeito do verbo gabar é mulheres. O plural está correto, já que o sujeito está no plural. Contudo, ser é complemento de gabar e não condição do sujeito. A construção ideal é: se gabam de ser submissas. Certos deslizes gramaticais não são aparentes, sendo observáveis apenas por redatores experientes. E lembramos aqui que analistas de redação do Enem e do vestibular são, por óbvio, redatores experientes. Veja este parágrafo. O redator preferiu linguagem mais coloquial, menos formal, a fim de se fazer aproximar do público mais amplo. Com isso, acabou criando ambiguidade. É claro que o trecho se refere à demissão de Cissa Guimarães, mas a maneira como a informação foi construída pode dar a entender que a emissora foi demitida. Pelo contexto, isso seria ilógico, mas a gramática é feita de regras. Um simples pronome possessivo resolveria a questão. O áudio-vídeo a seguir mostra que bons oradores também falham. Tentamos ocultar ao máximo a identificação do orador, mas quem o conhece sabe que o homem é forte seguidor de linguajar adequado e regrado. O que esses homens e mulheres estão fazendo é outra coisa.
estão com o braço esticado em ângulo, apontando para cima e olhando não para uma bandeira do Brasil, olhando para um quartel. As bandeiras estão entre eles, estão ao lado. Essas pessoas podem até estar dizendo umas às outras que saudam a bandeira. Mas que bandeira? Ainda assim, praticou leve deslize na tonicidade do verbo saudar. Há acento no hiato U, nas primeiras pessoas do singular e nas terceiras pessoas do plural de todos os modos verbais. Sem esse detalhe, o verbo é outro, saudar, que significa liquidar, zerar. A equipe do curso FEB Fale e Escreva Bem dispõe de outro canal, chamado Atos e Fatos. Nele, criticamos estratégias políticas e midiáticas espúrias que atrapalham o desenvolvimento mental do cidadão, por consequência, da sociedade, e por outra consequência, dificultam o bom relacionamento entre boa parte da comunidade. A chamada a seguir pode muito bem ser usada no Atos e Fatos. Veja que o redator a construiu para dar a entender que o casal da foto se divorciou. Leitores ingênuos e curiosos clicam imediatamente, impelidos também pela imagem do bebê. Então, descobrem que a atriz se refere a divórcio em geral e não ao seu. A chamada engana, mas está gramaticalmente correta. Estaria indevida em relação ao contexto se o pronome possessivo tivesse sido usado. Já usamos vários exemplos de boa escrita do site Migalhas. Nós o recomendamos a alunos do FEB para que assimilem técnicas de construção frásica adequada e coerente. E também já publicamos muitos vídeos sobre o verbo assistir, que geralmente provoca dúvidas e equívocos. Quando, em sentido de ver, presenciar, observar, requer preposição. Por isso, o bom redator incluiu a preposição a logo após o verbo. Poder 360 é outro site que usamos com certa constância para demonstrar a construção oracional bem feita. Observe que o verbete buscas não está acompanhado pelo artigo as. Afinal, trata-se de buscas generalizadas, não especificadas ainda no contexto. Portanto, não há necessidade de usar artigos definidos. Não é o caso de outro trecho da mesma matéria. O redator definiu, referenciou a que inclusão está aludindo, especificada no complemento nominal. Desde a dica 125, estamos analisando o texto do abaixo-assinado Maceió versus Braskem. Sugerimos que acompanhe as anteriores. A empresa explorou o subsolo de vasta região da cidade em busca de minérios, o que gerou galerias infindáveis que destruíram casas, comércios, prédios, vias públicas. Com isso, milhares de moradores estão desabrigados e entulhados em casas de parentes, além de doentes e abandonados. Assim, estamos aproveitando a força do FEB, Fale e Escreva Bem, para colaborar na divulgação do documento de forma que a população da região seja alvo de justiça, do senso humanitário e do caráter de cidadania. Textos de abaixo-assinados são geralmente apelativos, tanto positiva quanto negativamente. No caso deste, a apelação é plenamente positiva porque esclarece a situação real de uma comunidade inteira. A redação não pode ser muito formal, pois, sendo documento público, precisa ser compreendido por muito mais cidadãos. Não pode ser informal, em demasia, pode distanciar o tema do caráter de importância e de urgência. Assim, o uso de termos difíceis, desconhecidos, é dispensável, mas regras e estratégias de comunicação não são. Nossa cidade pede socorro.
Não se enganem os turistas e demais brasileiros com o nosso lindo litoral e as belas praias. A menos de 800 metros dali, a destruição reina absoluta e a responsável por isso tem nome: Braskem. Nós estamos aproveitando o momento Big Brother para chamar a atenção da nação para o que está se passando em Maceió, coisa que até agora, quase 5 anos após o mega desastre, não conseguimos, sufocados pelo poder econômico da empresa que impede nosso livre acesso à mídia, interditando a opinião pública do país de saber de fato o que se passa por aqui. Vamos lá, pontos de exclamação são sinais visuais gramaticais que indicam alguma emoção, alegria, surpresa, raiva, etc. Ocorre que muitos redatores confundem informação com exclamação. Note que essa oração transmite uma informação, uma declaração, mormente se considerarmos o tema do abaixo-assinado. O ponto de exclamação seria adequado se o redator tivesse preferido a sequência: socorro, nossa cidade está em perigo. Certas estruturas frásicas são construídas por estilo, por jeito de escrever ou falar. Quando não produzem desconforto na assimilação, são atrativas e admiráveis. É o caso deste trecho. Note que turistas e demais brasileiros tem função de vocativo, mas está deslocado estilisticamente na oração, o que torna a linguagem formal, agradável. Prova disso é vista quando se coloca na ordem correta. Há pouco falamos sobre construção frásica por meio de estilo de escrita ou fala e como se pode deixar uma mensagem agradável aos ouvidos e aos olhos. Note que a palavra coisa foge dessa ideia, pois empobrece o texto. Além disso, diminui a efetividade de abaixo-assinados de temas importantes e emocionais. Esse fenômeno ocorre porque o subconsciente do leitor tem o, péssimo hábito de analisar a realidade à sua volta. Quando lê um texto mal escrito, tende a desprezar a mensagem inerente. Portanto, cuidado ao formular frases em redação para o Enem ou para vestibular. Por outro lado, o redator deste abaixo-assinado grafou corretamente a palavra mega desastre, sem hífen porque o termo a que se liga não se inicia por A ou por H. Contudo, foi desatento ao construir o parágrafo inteiro, sem pontos finais intermediários, com mais de 50 palavras. Essa desatenção acaba tornando dificultosa a assimilação da mensagem geral. Já tivemos a oportunidade de comentar que textos bem escritos podem apresentar pequenos percalços gramaticais quase imperceptíveis. Não contém equívocos gritantes e as orações parecem, normais. Note que o contexto do abaixo-assinado indica 2 conflitos principais: a atuação desastrosa da Braskem em Maceió e o fato de a Rede Globo ter aceitado o patrocínio dessa empresa para o programa Big Brother. O Big Brother é a casa mais vigiada do Brasil, mas quem vigia uma das empresas mais controversas do país e condenada na Operação Lava Jato? Que critérios a Rede Globo tem, além do financeiro, para aceitar um patrocínio de uma empresa com o passivo moral e ambiental da Braskem? E o que acham os demais anunciantes, ao verem suas marcas, duramente consolidadas, sendo associadas a uma empresa incivilizada, que destruiu grande parte de uma capital, afetou centenas de milhares de vidas e os sonhos da gente de Maceió? E que até agora se nega até a pagar o que deve por seus malfeitos? E a Rede Globo, que tanto se gaba do seu compliance, o que vai fazer? Ou o dinheiro vai falar mais alto que vidas perdidas e uma cidade encurralada por uma empresa multinacional? Nesse cenário, o texto se refere a patrocínio indeterminado, a uma ação já conhecida e, portanto, encerrada, definida. Assim, o uso do artigo indefinido associado ao termo patrocínio não é coerente. O ideal seria o artigo definido. Não é o caso da sequência, porque se refere a empresas diversas, ou seja, não definidas. O artigo indefinido está bem conveniente. Outro ponto importante a se destacar é a questão de certos termos serem pertinentes a determinados universos de temas, os chamados jargões. A palavra compliance é estrangeirismo usado especialmente no mundo corporativo. O tema do abaixo-assinado é diverso desse universo. Portanto,
não deveria ser grafado em maiúscula, mas deveria ser destacado entre aspas ou em itálico, pois é verbete que não compõe a linguagem do contexto e, além disso, trata-se de termo estrangeiro. Esta foi a dica 129 do FEB, Fale e Escreva Bem. Nós estamos dando continuidade, como nós comentamos no início deste vídeo, à análise gramatical do texto do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a empresa Braskem. Estamos seguros de que as dicas de gramática e redação foram realmente interessantes para o desenvolvimento da sua capacidade de comunicação. A dica 130, provavelmente estaremos encerrando a análise do texto deste abaixo-assinado e vamos iniciar um outro qualquer. Se vocês tiverem dicas a respeito de qualquer abaixo-assinado, estejam à vontade, deixem nos comentários e nós vamos procurar desenvolver vídeos. Muitíssimo obrigado por estar presente até o final desse vídeo e, sendo possível, divulgue nosso trabalho.